Minhas amigas, Lúcio Carlos, vamos falar aqui sobre a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e morreu também junto com ele um diplomata do Irã, também de alto cargo, junto com ele numa, até agora, o que se sabe, uma queda de helicóptero. E o que Lula tem a ver com isso, que é aliado dele, e qual será a consequência para Israel e para o Oriente Médio. Bom, esse cara, esse Ibrahim Raisi, ele foi eleito pelo voto, tudo manipulado. Tinha 600 candidatos, mas só 7 puderam ser, né, candidatos. Ele ganhou com 68% dos votos. Ele é da linha dura do Irã, ultra radical, extremista islâmico, muçulmano. E ele começou a partir da Revolução de 1979, que tirou a monarquia e botou esses caras aí do mal, aí, esses xiitas lá do Islã, no poder total do Irã, né? E ele foi crescendo, já era um clérigo e jurista ultra radical islâmico, foi responsável pela morte, ele mesmo matando e mandando matar 5.000 pessoas em 1988, dissidentes políticos. Por isso que ele ficou com o apelido de Carniceiro de Teherã. Teherã é a capital do Irã, Carniceiro de Irã. Você viu que o cara já não é boa coisa, né? Então, em 2021, ele assumiu o cargo, com essa eleição, ele venceu, de presidente do Irã. E era muito afinado com o líder supremo do Irã, que é o Ayatollah Khomeini. Foi o Ayatollah Khomeini que fez a revolução em 79 e ficou no poder até morrer, é cargo vitalício, e depois, agora, o atual lá é esse Ayatollah Khomeini. Esse que morreu, eles trocam, é uma votação manipulada, mas toda hora troca de presidente. Então ele era o presidente do momento, foi fazer uma visita ao Azerbaijão, se não me engano, com esse outro alto diplomata, general também, e era um helicóptero que foi projetado para baixas altitudes, para voar em baixas altitudes, o que pode ter feito o piloto diminuir as altitudes, e o local onde bateu na montanha, é um local que estava com um clima muita neblina, condições climáticas muito adversas, e aí encontraram os destroços carbonizados do helicóptero através de um drone turco que ajudou na procura, né? Então, se foi Israel que fez isso, não se sabe. Agora eles vão iniciar uma investigação. Pode ser que, pela questão política, eles ponham a culpa em Israel, mas eu não tenho como confirmar, ninguém tem como afirmar que foi Israel. O que parece mesmo é que foi um acidente mesmo, uma coincidência, num momento em que o Irã atacou Israel, eles estão em guerra lá pelo controle do Oriente Médio, né? Teve aquele ataque de vários mísseis e drones para Israel. E esse cara que morreu e o que estava com ele, esse general, esse cônsul, eles são os responsáveis também por aquele massacre de 7 de outubro lá no sul de Israel, onde estupraram gente, cortaram a cabeça de criança, mataram cachorro na rua andando, uma atrocidade. 1.200 judeus israelenses foram trucidados no sul de Israel, e eles levaram cerca de 250 reféns, dos quais a maioria ainda as forças armadas israelenses que invadiram a faixa de Gaza não conseguiram libertar a maioria, conseguiram a libertação de alguns desses reféns israelenses, mas não a maioria. Então, é um cara, um pária, ele já estava, né, condenado por entidades de direitos humanos internacionais por esse massacre de 1988 lá em Teherã, por isso, como eu disse, carniceiro de Teherã, e era aliado de quem? Do Lula, do PT aqui do Brasil. O Brasil é aliado do eixo das ditaduras do mal: Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e Venezuela. São as ditaduras do BRICS também, né, que estão querendo se opor aos Estados Unidos, aos países democráticos e livres europeus e a Israel, ao Japão, principalmente esses daí, né? Coreia do Sul também, Taiwan, todos eles
democráticos, capitalistas, livres, etc. Então, o Brasil está do lado errado da história, porque se eclodir uma guerra no Oriente Médio envolvendo essas nações, o que é pouco provável, tá? Vou colocar aqui outros vídeos meus que dizem que esse negócio de terceira guerra mundial parece que não vai acontecer. Serão guerras por procuração, como já vem acontecendo na Ucrânia, na faixa de Gaza, onde a superpotência não bate de frente com outra superpotência. Estados Unidos não está lutando contra a Rússia direto, eles estão por trás, os Estados Unidos e a Europa, ajudando os ucranianos, fornecendo armamentos e dinheiro para eles, ucranianos, lutarem contra o seu inimigo, que é a Rússia. Lá em Gaza, os Estados Unidos não botou soldado americano em solo para lutar contra o Hamas ou contra os grupos terroristas. Os Estados Unidos está bancando por trás, como sempre fez Israel, e Israel é que está lutando contra os terroristas do Hamas. Esse cara que morreu, ele é responsável, os dois, por fortalecer muito o Hamas nos últimos anos, pelo ataque que teve terrorista, que gerou todo esse problema de guerra, de contra-ofensiva, a resposta de Israel militar dentro da faixa de Gaza, à procura dos reféns para destruir, né, erradicar o Hamas. São responsáveis por fortalecer o Hezbollah, que é um grupo radical terrorista mais ainda perigoso e mais forte do que o Hamas, só que fica no norte, fica ali no Líbano, se não me engano, ou na Síria. E é isso. Então, as informações que nós temos até o momento. O que, que deve acontecer? Vão colocar um outro presidente radical, linha dura, xiita, islâmico, carniceiro, um outro cara no lugar dele para poder manter a política do Irã, e não deve mudar nada, não deve mudar muita coisa na guerra contra Israel, nem na posição do Irã. Lembrando que o líder supremo, o ditador mesmo, é o Ayatollah. O cargo é Ayatollah, é o Ayatollah Khomeini. Esse continua mandando, não foi ele que morreu, embora use aquele turbante também. Quem morreu foi o presidente que é eleito em eleições manipuladas e fraudadas para presidente. Tá bom, pessoal? Então fica aqui o registro sobre esse fato importante, num momento delicado e importante no Oriente Médio, com Israel, envolvendo Israel e os Estados Unidos, tá bom? O Hamas, a faixa de Gaza, toda essa questão. Pessoal, Lúcio Carlos, muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você e sua família, o povo do Rio Grande do Sul e o nosso Brasil.